o ciclo de conferências que estamos a desenvolver. Eu não vou fazer a apresentação da professora Teresa Cravo, porque quem a fará muito melhor do que eu é o professor José Manuel Pureza, mas queria mais uma vez, e agora, porque parece que só agora é que começaram a gravar, queria agradecer então estar connosco a falar-nos sobre cooperação para o desenvolvimento e solidariedade. E também reafirmar, como dizia há pouquinho, os meus agradecimentos ao professor José Manuel Pureza por toda a sua ajuda na coordenação deste ciclo e nas que estão aqui a brindar-nos com o seu conhecimento. E mais uma vez, porque os nossos ouvintes não são sempre os mesmos, eu quero também deixar uma palavra de agradecimento ao Dr. Leonídio do Diário de Notícias, que também aceitou estar connosco e ser parceiro da Academia das Ciências neste ciclo de conferências. De maneira que a todos muito obrigado e uma palavra também para aqueles que querem ou têm querido estar connosco nestas conferências e os que porventura venham hoje de novo a estar connosco também sejam bem-vindos e esperemos que vos seja interessante e que continuem a estar connosco para aprendermos com tudo aquilo que ouvimos dos nossos convidados. Muito obrigada. E então eu passaria a palavra ao professor José Manuel Pureza, se faz favor, que nos diga de sua justiça tudo aquilo que nos pode dizer da Muito nossa. bem. Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos, à professora Maria Nazaré Paes, à Teresa Cravo e a quem nos está a seguir e a quem nos venha a seguir. Queria naturalmente expressar a minha grande satisfação por me caber esta possibilidade de apresentar a Teresa Cravo, Teresa Almeida Cravo. A Teresa é uma amiga de há muitos anos, e esta expressão muitos anos é um bocadinho antipática, porque significa que a idade vai passando por nós, e por outro lado é também uma colega enfim, de grande distinção na Academia Portuguesa, na área que nos junta e que é o estudo das relações internacionais. Na verdade, a formação académica enfim, inicial da Teresa Cravo é em Relações Internacionais. A Teresa licenciou-se em Coimbra e depois seguiu um percurso de formação complementar, avançada, de grande brilho, sobretudo no Reino Unido, a começar pelo seu mestrado, que foi realizado num dos centros universitários que, enfim, unanimemente é considerado como um centro de referência em matéria de estudos sobre a paz e sobre os conflitos, a Universidade de Bradford, no Reino Unido, e posteriormente o seu doutoramento na Universidade de Cambridge sobre os discursos de sucesso e os discursos de crítica, digamos assim, ou de fracasso por parte da comunidade doadora em matéria, portanto, de cooperação para o desenvolvimento, ou de ajuda pública de ajuda ao desenvolvimento, com estudos de caso sobre a Guiné-Bissau e sobre Moçambique. Quero sublinhar que este trabalho, esta tese de doutoramento da Teresa Cravo, recebeu na altura o prémio de melhor tese apresentada justamente nesta área ou neste departamento na Universidade de Cambridge, o que diz bem da qualidade do trabalho que a Teresa desenvolveu e que é, portanto, digamos, um elemento de grande importância no estudo das áreas da cooperação para o desenvolvimento, dos discursos que à volta dessas práticas se vão fazendo e, portanto, creio que é de elementar justiça sublinhar isto. Para além do mais, a Teresa Cravo é também investigadora do Centro de Estudos Sociais, aqui da nossa Universidade de Coimbra, e tem também sido investigadora convidada de diversas instituições de pesquisa internacionais de enormíssimo relevo,
incluindo Harvard, incluindo Oxford, incluindo Westminster, enfim, todo um conjunto de centros universitários que têm visto, digamos, têm apreciado o trabalho de pesquisa desenvolvido pela Teresa Cravo. E, portanto, enfim, para a apresentação, creio que estas palavras são suficientes, mostram já a qualidade da oradora deste fim de tarde. Quero só ter uma última palavra para explicar o contexto em que aparece este tema que pedi à Teresa para desenvolver. Vamos lá ver, a questão é tão simples como isto. Num conjunto de sessões sobre paz, e depois a paz assente, digamos assim, em dois pilares, o pilar da tolerância e o pilar da solidariedade, creio que faz todo o sentido que nos debrucemos durante, enfim, esta hora e meia sobre precisamente digamos, a expressão de solidariedade que pode ser, é ou não é, são ou não são as políticas de cooperação para o desenvolvimento, que, enfim, relacionam de alguma maneira o norte, aquilo que chamaríamos o norte global e o sul global, e onde, portanto, a solidariedade em escala global está posta em questão, está, digamos, testada, não é? E é, portanto, creio que faz todo o sentido percebermos isso, lermos isso precisamente na lógica daquilo que é uma paz concreta, uma paz que vai para lá do silêncio das armas e que é feita, portanto, como dissemos na primeira sessão, que é feita também da criação de condições económicas, sociais, culturais, institucionais, criação de condições para, digamos, uma existência tranquila, com horizontes positivos, etc. Bom, e portanto o tema da Teresa é um pouco este. A qualidade da oradora foi aquilo que eu procurei sublinhar com coisas estritamente factuais, porque se entrasse no domínio da apreciação subjetiva teria muito mais para dizer, mas isso depois a Teresa ficava demasiadamente elogiada e não pode ser. Portanto, era isto que vos queria dizer e tenho muito gosto em que a Teresa se junte a nós neste fim de tarde. E para nós é um privilégio tê-la connosco agora durante este tempo e vamos ouvi-la com muita atenção. Muito obrigada aos dois, professora Maria Salomé Paes e professor João Manuel Presa, pelo amável convite e pela amável introdução e apresentação que foi feita. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Pedia só que me dissessem se conseguem ver só o ecrã. Já está. Já se está. Vem apenas o ecrã, certo? Certo. Agora, se calhar tinha que pôr em modo de apresentação, porque está pequenino. Não sei, veja lá. Não estão a conseguir ver tudo. Vê-se tudo, mas tem depois os diapositivos todos em baixo e depois ainda tem mais um em cima. Portanto, eu penso que era só... então está a mostrar... Por modo de apresentação, quando põe lá nos diapositivos, diz apresentação. Eu acho que basta só pôr em apresentação, penso eu. Mas como não sei qual é o sistema que está a utilizar... Eu estava a tentar fazer isso de forma a mostrar a apresentação para mim, mas acho que não resultou. Mas assim nós estamos a ver os diapositivos todos, eu estou a ver até ao 9º, por exemplo. Agora saiu. Certo. Tá bom, perfeito. Agora está bom. Pode seguir os diapositivos lá atrás e aqui tem, exato. Está no slideshow, precisamente. Ok.
Então, o desafio que me foi feito foi no sentido de apresentar o tema da cooperação para o desenvolvimento e o conceito de solidariedade, e a minha ideia era, do ponto de vista de estrutura, falar sobre o conceito de desenvolvimento primeiro, depois um pouco sobre a definição e evolução da cooperação para o desenvolvimento enquanto indústria, digamos assim, e depois tentar falar sobre o conceito de solidariedade e fazer aqui algumas articulações e críticas à cooperação para o desenvolvimento no seu todo e o que é que ela nos diz em relação ao conceito de solidariedade. A primeira questão que eu acho importante falar tem a ver com a lógica da definição de desenvolvimento e o facto de desenvolvimento ser essencialmente um conceito contestado. Conceito contestado no sentido em que não é, desenvolvimento não significa o mesmo para toda a gente, é do ponto de vista de definição simultaneamente um processo, mas também o resultado final, que é intencional, propositado, de transformação social com vista à melhoria das vidas das pessoas. E esta definição de desenvolvimento, naturalmente, é um objetivo abrangente, ou seja, é um objetivo societal. Nós muitas vezes, quando ouvimos falar em desenvolvimento, associamos automaticamente à noção de crescimento económico, mas em boa verdade, o objetivo do desenvolvimento não é apenas de crescimento económico, mas é essencialmente a luta política e social relativa aos benefícios desse mesmo crescimento. E, portanto, do que se trata quando falamos de desenvolvimento, ou seja, para toda a gente o crescimento económico, do ponto de vista daquilo que possa permitir ganhar benefícios, pode ter vários caminhos, mas mais difícil ainda é o acordo do ponto de vista de como é que nós depois devemos redistribuir esses benefícios e que tipo de caminhos é que esses benefícios podem tomar. E esta questão é essencial do ponto de vista da forma como nós olhamos para o conceito de desenvolvimento e a forma como nós assumimos desenvolvimento nas nossas sociedades. O que quer dizer que, essencialmente, quando nós falamos de desenvolvimento, nós estamos a falar de escolhas em relação a estratégias, em relação a objetivos claros, em relação aos atores que podem desempenhar um papel, em relação a esta ideia de desenvolvimento, e a disputa é uma disputa que se dá de acordo com os valores, os interesses e as percepções das várias pessoas, que por si só variam de acordo com o tempo, de acordo com a geografia, e portanto de uma forma geral, quando eu digo que desenvolvimento é um conceito contestado, significa que desenvolvimento tem um significado diferente para diferentes pessoas, e portanto não é fácil chegar a uma concepção acordada entre todos do que é desenvolvimento. Mas embora as concepções de desenvolvimento possam ser dinâmicas, as respostas aos dilemas da transformação social, que é efetivamente o objetivo global do desenvolvimento, têm produzido ao longo dos tempos visões hegemónicas e visões contra-hegemónicas. Nesse sentido, tem havido sempre concepções de uma lógica de modelo de governação dominante que tem coexistido com os seus diretos opositores ou com os seus diretos contestatários. E esta tensão dialética é uma tensão que nós vemos em debates públicos muito regularmente e que estão no centro desta confrontação entre visões hegemónicas e visões contra-hegemónicas. Dou o exemplo de a lógica da intervenção pública ou da intervenção estatal versus as soluções de mercado, ou a lógica da regulação versus a lógica da liberalização, ou a lógica da justiça social versus a lógica da liberdade individual. Todas estas questões são tensões que existem e que estão no cerne de que é uma concepção de desenvolvimento para as nossas sociedades, tanto a nível nacional como a nível internacional, e portanto para cada discurso e prática dominante tem havido sempre um contra-discurso e uma contra-prática que eu tenho vindo a desafiar. Mas no entanto é importante percebermos que há aqui uma questão alargada de relações sociais, em que apesar do discurso em relação ao desenvolvimento muitas vezes ser dominado pelo campo da economia, este não é um campo de meras doutrinas económicas, ou seja, são doutrinas económicas que aspiram a modelos políticos de reorganização da sociedade e, desse ponto de vista,
nós devemos olhar para desenvolvimento como um modelo político que exige a reestruturação das relações sociais. Se for um esforço e uma iniciativa comum no sentido de transformar a sociedade, estamos a falar de uma reestruturação base das relações sociais. E, portanto, por isso mesmo, o conceito de desenvolvimento é um conceito que, no que tem de prática e no que tem de ideal, é uma espécie de prescrição de uma dada forma de governação, tanto a nível nacional como a nível internacional. Aquilo que nós temos com a cooperação para o desenvolvimento, e eu já vou falar nisso mais à frente, é uma expansão deste entendimento de que o projeto de desenvolvimento, que passa por esta necessidade de reestruturação de relações sociais, é universal, mesmo perante a dissensão e mesmo perante estas contrapropostas que vão existindo. Okay. Isto em termos de definição de desenvolvimento, só para estarmos mais ou menos na mesma página e termos um entendimento mais alargado de desenvolvimento, que eu acho que é mais útil e mais produtivo para a discussão. Mas é importante olharmos para como é que tem sido formado, de alguma forma, o consenso ou a prática dominante do conceito de desenvolvimento, e esta começa, embora a cooperação para o desenvolvimento só se tenha institucionalizado a seguir à Segunda Guerra Mundial, a ideia de desenvolvimento é basicamente uma ideia que nasce com a modernidade e, portanto, que é datada do Renascimento Europeu. Estamos a falar, obviamente, dos séculos XV e século XVI, e há aqui uma noção muito importante que eu acho que se mantém no cerne do que é desenvolvimento, e que é a associação da noção de desenvolvimento com a noção de progresso. Ou seja, a partir do Renascimento Europeu, a noção de progresso deixa de estar diretamente ligada a uma ideia de providência divina e passa a estar diretamente dependente daquilo que é o conhecimento humano e o que é o progresso científico e tecnológico, e, portanto, há uma percepção de que o progresso tem que ser promovido, tem que ser ativamente promovido para poder ser alcançado. E o desenvolvimento, ou as ideias de desenvolvimento e a experiência europeia de desenvolvimento está intimamente ligada a esta noção de progresso que vem do Renascimento, e ela vai se consolidando. O momento que nós temos a seguir e que é importante para a concepção de desenvolvimento vem no século XVII e que basicamente está associada à era pós-westfaliana de construção dos Estados-nação. E aqui passa a ser importante porque esta construção dos Estados-nação implica uma competição interestatal muito grande entre as várias nações europeias, e esta competição expõe as diferenças de desenvolvimento económico, as diferenças de industrialização, que depois se vai tornar bastante mais clara no século XIX, e a própria noção de desenvolvimento e de consolidação do Estado torna-se indispensável àquilo que é a sobrevivência do Estado e é assinalado como sendo do interesse nacional essa noção de desenvolvimento. Os Estados tornam-se por isso particularmente ativos nesta ideia de incentivar o desenvolvimento num sistema internacional em competição. Com o crescimento, com a emergência, aliás, do capitalismo e da industrialização no século XIX, no século XVIII e depois principalmente no século XIX, o papel do Estado é acentuado porque há aqui uma noção de que há um diferencial de desenvolvimento que emerge com a própria Revolução Industrial na Europa, nomeadamente com a Inglaterra a liderar esse processo, e há uma noção de fracasso e de necessidade de recuperar o atraso com os outros Estados que não são industrializados. E atenção que nesta altura, Estados não industrializados, Estados não desenvolvidos num sistema interestatal em competição, são Estados em risco de anexação, são Estados em risco de extinção. E a partir, nomeadamente, de metade do século XIX para a frente, a industrialização requer o controle efetivo sobre territórios, o controle efetivo sobre as populações, isto é, controle efetivo sobre recursos, controle efetivo sobre trabalho, sobre força laboral, e, portanto, a nossa noção de desenvolvimento começa a ficar, do ponto de vista da experiência europeia, é intimamente ligada a esta própria noção do que é que os Estados têm que fazer para sobreviver. Aqui há uma ligação, obviamente, quando chegamos aqui ao século XIX, muito clara, de transformação do imperialismo mercantil que estava focado apenas em relações comerciais com as colónias e que é substituído por uma lógica de imperialismo colonial.
E esse imperialismo colonial, obviamente, implica a expansão dos poderes europeus pelas suas posições externas, nomeadamente naquilo que é a luta pelo continente africano, e isto exige também a reorganização da produção local para responder às necessidades industriais. E, portanto, toda esta lógica do imperialismo colonial vai ser essencial para nós percebermos como é que a Europa assume a exploração económica das colónias como um ímpeto principal do império e o colonialismo como um processo de enorme transformação das sociedades indígenas para se submeterem a esta necessidade do ponto de vista das metrópoles. E aqui, obviamente, a noção de desenvolvimento, quanto mais o imperialismo se torna um imperialismo colonial, passa a ser não apenas comercial e também não apenas de exploração de recursos, mas temos também aqui uma vertente que eu acho que é bastante importante do ponto de vista de desenvolvimento e que tem a ver com a introdução da educação ocidental, da religião ocidental, de todo o aparato burocrático ocidental como necessário ao desenvolvimento deste esforço do ponto de vista da metrópole juntamente com as suas colónias. E, portanto, nesse sentido, as colónias supostamente têm que elas próprias também recuperar o atraso e, portanto, têm que crescer para se assemelhar cada vez mais às potências europeias. E, portanto, o que nós estamos a ver aqui é uma agência racional que assume nas suas mãos a noção de progresso, que intervém diretamente e que está completamente imprimida por uma certa racionalidade económica ocidental e com imensas presunções culturais em relação à forma como esse progresso deve ser praticado, nomeadamente noções de civilização que são de algo que passam a ser automaticamente associadas à noção de desenvolvimento também aqui. Este é, digamos que, o background formativo, não é? Daquilo que se torna posteriormente à Segunda Guerra Mundial, portanto pós-1945, na teoria e na prática do desenvolvimento como nós o conhecemos hoje em dia e, portanto, na apresentação e na emergência da noção de cooperação para o desenvolvimento enquanto conceito de relacionamento entre os povos do Norte global e do Sul global. E, portanto, isto para dizer então que, do ponto de vista histórico, é importante nós ligarmos o conceito de desenvolvimento ao iluminismo, ao capitalismo, à construção do Estado, à construção do império e percebermos como é que a escala e a extensão da intervenção estatal, embora no início fosse ainda bastante limitada, vai ser desenvolvida do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático para a emergência de um modelo pós-Segunda Guerra Mundial, que é um modelo altamente intervencionista, tanto a nível nacional como a nível internacional. Aquilo que nós temos a partir do século XX, então, é um desenvolvimento que passa a ser liderado pelos Estados de forma mais clara e o que se pretende é precisamente a expansão do papel do Estado nesse sentido. No final dos anos 40, só para fazer o passo para, claro que a iniciativa de desenvolvimento nacional não desaparece, mas eu vou fazer aqui um salto para o tema específico, que é o da cooperação para o desenvolvimento, que implica uma relação entre os países considerados desenvolvidos e os países considerados subdesenvolvidos, e para se fazer essa passagem, o que acontece aqui é no final da década de 40, uma espécie de mudança de enfoque da reconstrução europeia do pós-guerra para o desenvolvimento a longo prazo do Sul global, com os países com os quais a Europa mantém relações e da qual continua a depender essencialmente do ponto de vista da sua própria produção de riqueza e de industrialização, etc. Passando para a lógica da cooperação para o desenvolvimento, eu acho que há aqui uma definição de dicionário pura de cooperação que talvez valha a pena trazer à colação. Portanto, cooperação enquanto ação ao processo de trabalhar em conjunto para um mesmo objetivo, e portanto uma lógica de esforço comum está imprimida na definição de cooperação, mas há também uma outra definição que aparece no dicionário que eu acho que é interessante para o nosso conceito depois também de solidariedade, que é a ideia de que cooperação é assistir o outro naquilo que lhe é pedido. Ou seja, nós cooperamos com os outros quando nos é pedida essa cooperação e nos moldes em que, supostamente, nos é pedida essa cooperação. E essa, digamos que filosoficamente, é a nossa definição de cooperação. A cooperação para o desenvolvimento, e atenção aqui que nós vamos, há imensas formulações, terminologias para a mesma atividade de cooperação para o desenvolvimento, seja apoio ao desenvolvimento, ajuda para o desenvolvimento,
ajuda externa, mas grande parte delas desemboca mais ou menos no mesmo tipo de atividades. Essencialmente é o apoio dado por governos ou por agências privadas, públicas ou privadas, ao desenvolvimento económico, social e político de países considerados em desenvolvimento. Há uma distinção em relação à palestra da professora Daniela Nascimento de ontem, que é a distinção em relação à assistência humanitária e à cooperação para o desenvolvimento, no sentido que a cooperação para o desenvolvimento se pauta pelo apoio a longo prazo e, portanto, desde o início que é formulada nesse sentido, e trata-se de um esforço comum, ou seja, em colaboração, supostamente, com os países do sul global, naquilo que é a sua interação com os países do norte global. Em termos Perdão? Certo. Okay. A junção aqui com o conceito de solidariedade e porque é que isto é relevante, ou seja, a solidariedade aqui leva-nos a duas questões importantes. Uma é a lógica do processo e da ação, e a ação é de prestar auxílio ao outro. E a outra tem a ver com o sentimento que nos leva a prestar auxílio ao outro, que eu acho que é importante na concepção de solidariedade. E portanto há aqui algo que nos impele a prestar auxílio, há algo que nos impele a prestar auxílio a pessoas ou a países que nomeadamente nos podem estar extremamente distantes, com quem nós não convivemos diariamente e com os quais, no entanto, nós sentimos alguma responsabilidade, em relação aos quais nós sentimos alguma responsabilidade, mas há uma outra também noção de solidariedade que me parece importante, que é a da responsabilidade recíproca entre elementos de um grupo social, ou seja, se nós olharmos para o sistema internacional como um todo e mais no sentido de uma comunidade internacional e portanto de uma comunidade mais do que de um sistema, esta lógica da responsabilidade recíproca é um ímpeto moral bastante importante para a própria atividade da cooperação para o desenvolvimento, como nós a entendemos e como ela se desenvolveu em termos basicamente de aparato e de indústria. Em termos históricos, aquilo a que nós nos referimos como cooperação para o desenvolvimento, ou seja, a sua institucionalização, há aqui um momento que toda a gente assume como sendo crucial e que é o discurso inaugural do presidente Truman em 1949, eu vou só ler a citação para nos situarmos. Ele no seu discurso inaugural diz que mais de metade das pessoas do mundo vivem em condições que se assemelham à miséria, a sua vida económica é primitiva e estagnada, a sua pobreza é um impedimento e uma ameaça tanto para elas como para as áreas mais prósperas. Eu acredito que devemos disponibilizar aos povos que almejam a paz, isto foi a minha tradução para Peace-Loving Peoples, que não é muito fácil de traduzir, acredito que devemos disponibilizar aos povos que almejam a paz os benefícios da nossa reserva de conhecimento técnico para os ajudar a realizar as suas aspirações a uma vida melhor e, em cooperação com outras nações, devemos incentivar o investimento de capital em áreas que necessitam de se desenvolver. Há duas questões que vale a pena frisar no discurso do presidente Truman em 1949 e que têm a ver com a forma como ele faz uma divisão do mundo entre o mundo desenvolvido e o mundo por desenvolver, que é um mundo onde existe pobreza, miséria, desespero. E depois um outro ponto importante em relação a algo que se torna muito rapidamente consensual, ou seja, esta hierarquia, esta divisão torna-se muito rapidamente consensual, e o segundo ponto que é o reconhecimento de que essa parte do planeta que necessita de ajuda depende essencialmente de quem está em posição financeira, tecnológica e moral de prestar esse auxílio. E, portanto, o mundo passa a estar dividido a partir daqui entre os países que são intervencionados e os países que intervêm. E, neste sentido, quem é que produz ajuda e quem é que é ajudado. E este discurso é um discurso que serve para situar o terceiro mundo numa relação hierárquica e numa relação desigual com o primeiro mundo, e nesse sentido justifica e legitima o direito do norte global a intervir no sul global. A cooperação para o desenvolvimento, só para termos uma ideia do ponto de vista da definição, a cooperação para o desenvolvimento portuguesa, para termos uma ideia de como é que ela se define, e aqui é uma citação do Camões, do Instituto da Cooperação e da Língua, portanto da Agência Pública Portuguesa de Ajuda de Cooperação para o Desenvolvimento,
que opta pela terminologia de cooperação para o desenvolvimento e não por ajuda. E diz a política de cooperação para o desenvolvimento portuguesa, que constitui um dos pilares da política externa, tem como objetivo fundamental a erradicação da pobreza extrema e o desenvolvimento sustentável dos países parceiros, devendo ser entendida como um investimento e não como uma despesa, como desenvolvimento e não como assistencialismo. Há aqui uma preocupação clara do ponto de vista da cooperação para o desenvolvimento portuguesa, e que, atenção, é um caminho que tem vindo a ser traçado nos últimos 20 anos, de distanciamento de um entendimento da cooperação para o desenvolvimento como ajuda assistencialista, ou seja, como basicamente caridade da parte dos Estados, mas sim uma política que é uma política de investimento no capital humano, investimento do ponto de vista de erradicação de uma pobreza em relação, que também nos afeta a nós, e portanto há aqui alguma tentativa de distanciamento daquilo que pode ser visto apenas como assistencialismo. Não acho, no entanto, mas isto depois podemos discutir mais tarde, que a cooperação portuguesa tenha efetivamente materializado esta definição, mas a definição é uma definição relativamente progressista em relação ao que é que consiste a cooperação para o desenvolvimento. Esta lógica da hierarquia é importante referir porque ela torna-se uma hierarquia rígida, que eu acho que nos traz alguns problemas para o próprio conceito de solidariedade, em que a lógica de responsabilidade recíproca implica reconhecimento do valor do outro que nós ajudamos, e nomeadamente uma noção de que o outro também virá em nosso auxílio. E a cooperação para o desenvolvimento cria uma ordem mundial de uma distinção muito clara entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, e uma rigidez em que apenas alguns países estão mandatados para promover o desenvolvimento e os outros basicamente são receptores dessa ajuda. E, portanto, os doadores e os receptores estão numa posição bastante rígida e que é, para além de rígida, naturalizada com a própria indústria da cooperação para o desenvolvimento. E voltando um pouco atrás, em relação ao que é que esta ajuda pretende fazer, ela não se desliga do conceito de desenvolvimento que nós falámos anteriormente, ou seja, o desenvolvimento continua a ser entendido aqui a partir de uma perspectiva evolutiva, em termos de características políticas, económicas, sociais e culturais supostamente objetivas, que diferenciam o norte global do sul global. E esse entendimento de desenvolvimento é que os países que ainda não chegaram ao patamar do norte global têm que seguir o mesmo caminho e para alcançar aquilo que é a situação de bem-estar social, a situação de riqueza do norte global. O caminho não é exatamente o mesmo, só para aqui um à parte, ou seja, há uma crítica bastante feroz e bem-vinda da forma como, a maneira como os países do norte global conseguiram atingir o estádio de desenvolvimento em que se encontram agora, não foi com as políticas que nós impusemos aos países do sul global até agora. Mas há um objetivo final comum, que é a ideia da convergência, a ideia de recuperar o atraso, que estava presente na experiência europeia desde o Renascimento. Ela mantém-se nas relações entre a Europa, os países ocidentais agora de forma mais alargada, e os outros países. E esta história é uma história, ou seja, a forma como nós contamos o desenvolvimento no âmbito da cooperação é uma história de ausências, e ela vai passando por várias fases. Na década de 50 e 60 o problema nos países do sul global era a ausência de crescimento económico. Na década de 60 e 70 tinha a ver com uma viragem para aquilo que devia ser os benefícios deste crescimento económico e, portanto, a constatação de que havia um fornecimento desadequado, para usar um eufemismo que não era usado na altura, de alimentação, de fornecimento de alimentação, saúde e educação aos povos em causa. A partir da década de 80, o problema era a ausência de políticas económicas neoliberais corretas, ou seja, que pudessem levar a essa situação de maior desenvolvimento. E a partir da década de 90 começámos a falar mais na lógica da ausência de desenvolvimento humano e de boa governação nos países do sul global, que impedia efetivamente a recuperação desse atraso e a tentativa e a conquista de objetivos de desenvolvimento. As Nações Unidas tiveram aqui um papel importante na definição do que é que estava em falta e quais eram os objetivos a atingir, com a criação de duas, digamos que,
objetivos, mas ao mesmo tempo plataformas de diálogo e de interação, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que foram assumidos na Cimeira do Milénio, precisamente em 2000, e que implicava os objetivos até 2015, e depois, em 2015, a criação de novos objetivos, chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, até 2030. Isto implicou uma rigidez ainda maior do ponto de vista das hierarquias, porque implicou rankings, embora haja aqui, obviamente, pontos positivos do ponto de vista da identificação dos vários objetivos, nomeadamente uma agenda mais alargada do que é desenvolvimento, do que aquela que nós víamos restrita ao crescimento económico, mas não deixa de ter produzido hierarquias rígidas entre em que estádio é que está cada um dos países, com rankings, com gráficos, com indicadores supostamente objetivos muito claros, que depois produzem outro tipo de rótulos e outro tipo de hierarquias, como por exemplo os estados que são estados frágeis, ou estados falhados, ou estados pária, etc., em relação a esses mesmos objetivos de desenvolvimento. Há também um problema aqui que tem a ver com uma certa lógica de unidade fictícia, ou seja, o terceiro mundo é visto como um bloco monolítico, a precisar todo ele de igual forma da mesma panaceia, que é obviamente ditada pelos países do norte global, e nesse sentido também uma falta de conhecimento clara sobre a particularidade das realidades locais no sul global, sobre a pluralidade de contextos que existe no sul global, e que obviamente implica que a fórmula que é prescrita muitas vezes não seja uma forma que se adapta às realidades e portanto com problemas. A outra questão tem a ver com a lógica de nós assumirmos o norte global como sendo sábio, ou seja, há uma prevalência de uma abordagem de cima para baixo e de fora para dentro, ou seja, a abordagem da cooperação para o desenvolvimento continua a ser bastante centralizada do ponto de vista de prescrição de fórmulas e da sua implementação, dos Estados do norte global para os Estados e as elites governamentais no sul global para depois serem implementadas a nível local, e obviamente continua a ser uma abordagem muito claramente de fora para dentro, ou seja, de experiências dos Estados ocidentais como modelo para serem desenvolvidas nos Estados do sul global. O fosso a ser colmatado entre ambas implica o seguimento de fórmulas técnicas claras que são fornecidas pelo norte global, e isto exige, de alguma forma, cria um problema do ponto de vista daquilo que Boaventura Sousa Santos, por exemplo, chama de epistemologias do sul, ou seja, de desvalorização do conhecimento que existe no sul global, por oposição àquele que é o conhecimento que é prevalecente do norte global. A outra questão importante que eu acho que vale a pena referir é como a cooperação para o desenvolvimento se tornou, de alguma forma, um exercício quase que meramente técnico, ou seja, é simplesmente linear e pragmática e uma mera correção de anomalias, todas elas de origem interna, porque há uma grande tendência para a externalização da culpa e, portanto, dizer que tudo o que corre mal em relação ao desenvolvimento destes países tem a ver com anomalias internas e problemas internos e não com o modelo que é fornecido do norte global. E esta lógica da cooperação como ato técnico implica a despolitização e a transformação da cooperação para o desenvolvimento numa espécie de atividade neutral e tecnocrática, quando, como vimos na definição inicial de desenvolvimento, não há nada de mais político do que tentar definir como é que se deve, que tipo de escolhas é que nós temos que fazer em relação aos objetivos de desenvolvimento e à distribuição dos benefícios do desenvolvimento. E, portanto, a cooperação passa quase que despercebidamente como parte do aparato dos ramos de políticas públicas de foro técnico, sem grande necessidade de aprofundamento. Há nesse sentido, nesta lógica da cooperação como ato técnico, uma independência muito falaciosa daquilo que são as agências de cooperação dos Estados do Norte Global e os interesses nacionais dos respectivos Estados do Norte Global. Ajuda a essa noção o facto dos profissionais da cooperação para o desenvolvimento terem adquirido essencialmente um estatuto de peritos neutros e, portanto, de quem efetivamente está a fazer uma atividade neutral do ponto de vista técnico, e esconde nesse sentido uma intervenção que é baseada em pré-juízos e preconceitos ideológicos e etnocêntricos que, obviamente, como eu estava a dizer, desvalorizam aquilo que é o conhecimento local e outras formas de alcançar desenvolvimento, outras formas de ver desenvolvimento. Vale a pena talvez fazer aqui um parênteses que há neste momento
uma visão contra-hegemónica que ela própria deslegitima a utilização do palavra desenvolvimento, porque associa a palavra desenvolvimento à forma como o Norte global vê o desenvolvimento e prefere outro tipo de discursos alternativos. Eu optei por não falar muito nisso aqui e assumir a palavra desenvolvimento, acho que não me choca, desde que assumamos que desenvolvimento tem um entendimento plural e que varia de acordo com o tempo, de acordo com o espaço, de acordo com aquilo que são os valores e os interesses de cada um. A cooperação também tem uma implicação importante do ponto de vista crítico que eu acho que vale a pena referir, e que é, por ela ser apresentada como um ato técnico, ela é muitíssimo favorável às elites políticas do sul global, no sentido em que apresenta o próprio governo como agente de desenvolvimento apolítico, racional, técnico, o que tem permitido à elite estatal, à elite governamental ir expandindo o seu poder, e a ligação com o exterior, ou seja, entre a elite governamental e as agências de financiamento da cooperação para o desenvolvimento, ajudou a credibilizar muitos governos estatais, muitas elites estatais, e ajudou a credibilizar a sua ação, mesmo quando elas não eram particularmente legítimas. Nesse sentido, há aqui uma lógica de políticos a tecnocratas não existe apenas no Norte global, mas também no Sul global, e um reforço do poder das elites governamentais ao nível da tomada de decisão, e que em muitas circunstâncias esconde aquilo que já é um compromisso ideológico com determinadas políticas, encobrindo nomeadamente qual é o interesse dessas elites na processão dessas mesmas políticas. Dou-vos o exemplo das políticas neoliberais da década de 80, mas que basicamente continuam até hoje, que nós temos no máximo dos máximos é política neoliberal light em algumas ocasiões, mas as premissas bases mantêm-se, e houve imensas elites governamentais que beneficiaram muitíssimo da prossecução de políticas neoliberais de privatização, desregulação, etc., mas assumindo isto sempre como um compromisso não ideológico e meramente uma atividade técnica de correção de anomalias, e portanto isto teve um impacto importante do ponto de vista daquilo que são os atores no sul global também em termos de desenvolvimento. Em termos de metacrítica, falemos assim, de cooperação para o desenvolvimento, queria reforçar esta ideia de que o discurso e a prática do desenvolvimento reforça a lógica da dominação ocidental sobre o terceiro mundo, e naturaliza de facto esta hierarquia, legitimando esta intervenção do norte global no sul global, e a cooperação de desenvolvimento é um avatar dessa hierarquia, e ela tem que ser entendida nessa forma. Não quer dizer, e já falarei nisso daqui a pouco, muito brevemente, não quer dizer que não haja outra forma de assumir a cooperação, mas a cooperação para o desenvolvimento em termos de indústria, tal como ela está montada, ela reforça efetivamente, no meu entender, reforça efetivamente esta hierarquia. E é um mecanismo de manutenção de relações desiguais, onde a periferia tende a ser moldada de acordo com aquilo que são os interesses, os valores e também os entendimentos políticos, sociais, económicos, culturais do centro. Há aqui também uma outra questão que me parece importante, e que é o facto dos cidadãos, tanto do norte global como do sul global, ficarem desvalorizados nesta ação, e isso traz novamente à colação o conceito de solidariedade. Grande parte dos fluxos da ajuda para o desenvolvimento ficam basicamente retidos nos intermediários, ou seja, tanto nas agências de desenvolvimento no norte global, quando, por exemplo, nós temos um bolo orçamental para a cooperação e grande parte desse bolo orçamental é para pagar os próprios técnicos do norte global, o fluxo efetivamente acaba por ficar retido nos países do norte global, embora seja contabilizado como sendo cooperação, e também o outro intermediário do outro lado, que são as lideranças domésticas no sul global. Portanto, em grande medida esta atividade é uma atividade financiada publicamente, mas sem grande escrutínio. Variedíssimas sondagens de opinião sobre cooperação e desenvolvimento revelam o quase completo desconhecimento popular do que é a cooperação para o desenvolvimento nos vários países europeus, não é só em Portugal. Isto quer dizer que no norte global o papel da maior parte dos cidadãos que se interessa pela cooperação para o desenvolvimento e que não está ligado diretamente à indústria, atenção, fica relegado para uma lógica de caridade individual, e no sul global os cidadãos ficam basicamente como ou meros implementadores ou como receptores desta cooperação para o desenvolvimento, portanto, sem grande participação do ponto de vista da definição, da concepção, da disputa política sobre o que é desenvolvimento para cada um destes países. Avançando aqui para uma questão de solidariedade e caridade, ou seja, a caridade aqui no sentido do ato pelo qual se beneficia o próximo, e
que devemos dedicar especialmente aos pobres e aos protegidos, é um conceito que é importante para legitimar a lógica da cooperação para o desenvolvimento. Mas ela tem tomado, e vou só fazer aqui uma provocação, tem tomado uma avenida algo caricata. Houve uma campanha do RED, em que basicamente, só para vos dar uma ideia, Buy Red, Save Lives, compra vermelho, salva vidas, foi adotado por variedíssimas multinacionais, em que, por exemplo, a Gap Red dizia uma tendência de vestuário tão fixe, que a minha tradução de rap, como altruísta, e portanto comprem, que estão a ajudar o terceiro mundo, certo? Ou a Apple tinha, agora fazer uma escolha significa fazer a diferença, portanto é a lógica do consumismo altruísta. Ou Starbucks, vamos continuar a fazer o bem, continua a comprar produtos Starbucks Red e ajuda-nos a tornar o mundo num lugar melhor, que é uma tendência bastante problemática do ponto de vista daquilo que pode ser a forma como a nossa solidariedade e a nossa caridade se materializa do ponto de vista da ajuda aos países mais pobres. E isto deixa-nos, e vou terminar com este slide, deixa-nos com vários dilemas. Um dilema que é a diferença entre perpetuarmos a indústria e nos desligarmos e por isso nos desresponsabilizarmos daquilo que acontece no sul global, e por isso eu digo é um dilema, porque de alguma forma nós quando alimentamos a indústria do desenvolvimento temos noção destas críticas que eu referi, mas também temos noção que o abandono é problemático do ponto de vista moral e do ponto de vista da responsabilidade política que nós temos em relação aos outros países. Acho interessante aqui a lógica da solidariedade e da caridade, ou seja, o que é que individualmente nós devemos fazer e o que é que nós devemos exigir aos Estados do ponto de vista de solidariedade dentro de uma comunidade mundial, que também não são papéis facilmente definíveis. E talvez uma outra conclusão do ponto de vista de dilema em relação ao que eu falei, a tudo o que eu falei, que é se é de facto possível nós falarmos em solidariedade na sua materialização em termos de cooperação para o desenvolvimento, quando ela tem como base a desigualdade e, portanto, nesse sentido, a ausência de reciprocidade. E pronto, e terminava aqui, peço desculpa, acho que talvez tenha ultrapassado um bocadinho o tempo. Mas estou disponível, obviamente, para as vossas... Claro que não, ultrapassou, nem sequer vi, e mesmo que tivesse visto não tinha qualquer problema, porque eu acho que a professora Teresa Cravo nos trouxe ao conhecimento, eu diria, problemas que eles por si são fraturantes e que na realidade nos fazem refletir desde há uns tempos, quando se fala de solidariedade e, sobretudo, uma outra noção que eu, enfim, digamos, quase vivi, porque foi uma época em que, na realidade, o norte face ao sul, se pautava por uma designação que era os desenvolvidos e os não desenvolvidos. E portanto, digamos, quase o desenvolvimento, como é que eu ia dizer? E isto vivido até junto de várias comunidades do Sul, que felizmente tive o privilégio de viver, que é o desenvolvimento enquanto exploração. Ou seja, a palavra desenvolvimento é um pouco quase o chapéu para o qual o Norte interfere no Sul, sejam eles quais os países, desde a Guiné até Moçambique, que tenho menos conhecimento de Timor, mas seguramente também, pelo que tenho percebido, tudo isto à conta de uma palavra, que é o desenvolvimento, mas em que os próprios locais não se veem envolvidos e não sentem que realmente não exista um sistema terrivelmente bipolarizado dos que podem e dos que não podem. E isto vivido nos locais, e a professora tem experiência, por exemplo, da Guiné e de Moçambique, eu acho que é dramático o sentir como países do Norte investem por razões variadíssimas, para tirar proveito, para isto, para aquilo, e no fim o que fica para os locais
não é nada, ou é exploração, ou é exploração de bens, ou é exploração de trabalho, e portanto a nossa compreensão, e isso é uma das coisas que eu senti sempre imenso quando estive mais presente nestes países, é que de facto eles próprios hoje em dia, felizmente digo eu, já têm um conhecimento que lhes permite perceber que na grande maioria dos casos estão a ser explorados. E estão a ser explorados sem retorno. Porque de facto aquilo que é o ganho dessa tal cooperação para o desenvolvimento, muitas vezes é um desganho, permitam-me uma palavra inventada, porque continuam a ter os mesmos problemas, continuam a ter dificuldade em enfrentar sequer e perceber onde é que estão as intenções dos que querem contribuir para o desenvolvimento. E a minha pergunta é, eu penso que atrás da tal cooperação para o desenvolvimento há uma cooperação para a exploração, e isso tem criado, se eu estou a interpretar bem, tem criado uma decepção grande nos países que se chamavam países em vias de desenvolvimento, países não desenvolvidos face aos desenvolvidos, e que na realidade com franjas, e as franjas situam-se muitas vezes em zonas mais populacionais e em que há outras intervenções, e em que as tais ajudas para o desenvolvimento, e eu diria até dos países mais do norte, acabam por não ser ajudas porque não há aquela interação, não há a colaboração para que essas ajudas sejam endogeneizadas pelas populações e lhes permita, como se diz agora muito, um empoderamento na realidade para que o seu futuro seja melhor, seja mais promissor e que eles próprios contribuam, porque não há isto. Tanto quanto eu me dei conta, e imagino que não tenha mudado muito nestes últimos anos, o que acontece é que a relação não é bionívoca, é unívoca. E, portanto, a relação é de um lado para o outro e não há. E hoje em dia, inclusive, o que eu penso é que temos que ter uma atenção muito grande, em que há muitos valores, e há valores extraordinários. E eu falo, por exemplo, com conhecimento de causa na Guiné e Moçambique, até em zonas recônditas do Brasil, há valores extraordinários que, mesmo com o chapéu do desenvolvimento ou da cooperação para o desenvolvimento, são ignorados e não são tidos em conta. E dessa bionificidade, não sei se existe o termo, eu penso que deveria ser tida em conta e devia ser tomada, porque não podemos ficar nos objetivos do milénio, porque na realidade são todos fantásticos, mas depois como é que os interpretamos, mas depois como é que contribuímos para eles e como é que nós próprios contribuímos para eles. Isto depois eu acho extraordinário, eu agradeço-lhe imenso todo este problema que nos trouxe, toda esta quase inquietação, porque na realidade eu acho que continua a ser uma inquietação e nós deveríamos olhar para esta colaboração entre iguais como seres humanos e entre parceiros de aprendizagem mútua, e só assim é que eu penso que podemos de alguma maneira estar a contribuir e a colaborar para o desenvolvimento. Se não for assim, colaboramos para a revolta, colaboramos para o não se fazer nada, e devo dizer, o dinheiro e a ajuda financeira não serve por si só para nada. E eu agradeço-lhe imenso mais uma vez o ter-nos trazido este problema. E agora eu queria também colocar-lhe uma questão, mas o desenvolvimento não é só norte-sul. Quanto a mim, o desenvolvimento é no norte também, porque há desigualdades tremendas e que cavam um fosso terrível de desenvolvimento por razões que talvez seja bom estudar, perceber, mas eu penso que no próprio norte, cada vez mais se vai criando o fosso entre os desenvolvidos e os
não desenvolvidos por razões variadíssimas ou menos desenvolvidos ou sofredores do não desenvolvimento. Peço desculpa ter-me alongado, mas acho que o assunto é tão extraordinário que realmente nos impele a esta discussão. Eu não sei se haverá mais, mas pronto, às vezes começa um bocadinho mais tarde, de maneira que, professora, como entender melhor? A empresa quer colocar-me. Sim, Professor. sim. Muito obrigado, Teresa, pela tua reflexão, que sinaliza um conjunto de elementos que são de grande interesse para pensarmos e, portanto, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista conceptual. Eu tenho aqui duas questões que gostava de colocar. A primeira é a seguinte. Porquê é que estamos a falar de paz? Quando nos debruçamos sobre a cooperação para o desenvolvimento, tendo em conta todos os alertas de hierarquização, de desvirtuamento de ideais solidários, tendo em conta todos esses alertas, a pergunta é o que é que resta no mundo da cooperação para o desenvolvimento que seja relevante para quem olha para ele a partir da preocupação que aqui nos junta neste ciclo, que é a da construção da paz. Estava a pensar em colocar-te esta pergunta e ocorreu-me que o tema da cooperação, enfim, sim, da cooperação para o desenvolvimento, ou se quisermos das relações norte-sul, foi sendo trabalhado politicamente, foi sendo trabalhado academicamente e também foi sendo trabalhado do ponto de vista de correntes de opinião. Talvez uma das que mais me importa trazer para aqui é a doutrina social da Igreja, que teve momentos de grande importância na reflexão sobre isto que tu aqui nos trouxeste. Em 1967 aparece uma encíclica chamada Populorum Progressio, nada menos do que isso, portanto, o progresso dos povos. E 20 anos depois, o Papa João Paulo II publica uma encíclica que merece muito a pena ser lida à luz da preocupação que trouxeste este fim de tarde, que é uma encíclica chamada Solicitude ao Rei Socialis, e em que, a certa altura, João Paulo II diz qualquer coisa deste género. Somos todos responsáveis por todos. E isso como chave de leitura daquilo que é uma frase emblemática desse texto, que é a paz é fruto da solidariedade. A paz é fruto de opus solidarietatis pax. Não é? A paz é fruto da solidariedade. Pronto. Portanto, a minha primeira pergunta tem a ver com isso. Tem a ver justamente com, tendo em conta todos os alertas, todo o sentido crítico que colocaste e que eu partilho a respeito do conceito de desenvolvimento e das práticas de cooperação para o desenvolvimento, o que é que resta para quem olha isso a perspectiva, com os olhos, com as lentes da construção da paz. E a segunda pergunta tem um bocadinho a ver com o teu trabalho, que talvez possas trazer agora para aqui, nesta fase de debate, o teu trabalho sobre os discursos sobre sucesso e sobre fracasso neste universo da cooperação para o desenvolvimento. Ou seja, tu disseste-nos que a cooperação para o desenvolvimento, os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, têm, digamos, dado aso à construção de rankings e, portanto, de hierarquizações naturalizadas, etc. E isso tem como cimento, como um dos cimentos, discursos
que catalogam certas receitas ou certas práticas como sucessos e outras práticas ou outras coisas como fracassos. Tu estudaste isso especificamente para o caso moçambicano e também para o caso da Guiné-Bissau. Talvez nos possas trazer alguma informação, alguma reflexão sobre justamente o papel desses discursos que dizem isto é uma boa prática, vamos todos seguir. Aquilo é uma coisa esdrúxula, é melhor não seguir. Ou então que é um fracasso. Pronto. Como é que isto se mede? Enfim, pronto. Obrigada. Professor Maria Salomé, Paes, diga-me se devo começar a responder? Sim. Bem, antes de mais, obrigadíssima pelas suas reflexões, que aliás ajudaram-me imenso a resumir e a esquematizar aquilo que eu tentei dizer durante muitíssimo tempo, de forma bastante mais clara. Eu concordo com tudo o que disse do ponto de vista daquilo que é os problemas da forma como o desenvolvimento pode esconder e esconde muitas vezes, ou o discurso do desenvolvimento e a prática do desenvolvimento esconde muitas vezes aquilo que é efetivamente uma atividade de exploração. Eu acho que há evidências claras disso, nomeadamente se nós quisermos entrar numa lógica mais técnica do que é que conta, ou seja, do que é contabilizado para efeitos de cooperação para o desenvolvimento em cada um dos países ocidentais, e convém dizer que os países ocidentais, do ponto de vista de reputação internacional, de estatuto internacional, valem-se muito desse tipo de discursos de os nossos países são altruístas e contribuem para a cooperação para o desenvolvimento a nível X, Y e dizem qual é a percentagem do orçamento, etc, etc. Mas quando nós vamos ver, o chamado Clube dos Doadores aceita muitas práticas como sendo contabilizáveis enquanto cooperação para o desenvolvimento, que efetivamente não são, nomeadamente perdão da dívida, que para todos os efeitos é perdão da dívida, não é cooperação para o desenvolvimento, é perdão da dívida, mas que está incluída naquilo que são as atividades dos Estados. Há muitos Estados que incluem atividade do ponto de vista de treino militar, etc., como cooperação para o desenvolvimento e é aceito como cooperação para o desenvolvimento. Portanto, nós estamos a falar, há obviamente investimento do ponto de vista de capital que tem a ver com uma lógica comercial pura, e que, no entanto, é também ela, em variedíssimas circunstâncias, contabilizada como sendo cooperação para o desenvolvimento, porque basicamente basta ter uma lógica de crédito ou um empréstimo financiado mais, de forma mais generosa, digamos assim, para ser incluído como cooperação para o desenvolvimento, mas não deixa de ser uma atividade de investimento de capital e pouco mais, e portanto nesse sentido pode ter todas as práticas nefastas de um investimento de capital normal, e portanto há aqui muita coisa que eu acho que a coberto do discurso de cooperação para o desenvolvimento, efetivamente são práticas de exploração e em relação às quais nós devemos ser altamente críticas. E a outra questão que disse em relação à lógica da necessidade de sermos iguais para podermos ser parceiros de aprendizagem mútua. Eu acho que isso é um dos grandes problemas da forma como nós encaramos a cooperação para o desenvolvimento, tendo em conta a nossa noção, que é uma noção altamente preconceituosa do que é progresso. E, portanto, nós, de alguma forma, temos uma presunção tal que somos incapazes de olhar para países como a Guiné e vermos o que é que eles têm para nos ensinar, porque para nós, na nossa lógica de hierarquia mundial, a Guiné não tem nada para nos ensinar, nós é que estamos estudando para ensinar a Guiné. E portanto não nos interessa, por exemplo, que a Guiné, com índices de pobreza consideravelmente altos, tenha um índice de criminalidade baixíssimo. Não tenha tido, até a intervenção internacional, a necessidade de criação de uma prisão. Porque as coisas eram resolvidas de outra forma, porque há uma lógica comunitária perfeitamente diferente, há uma lógica de não punição da forma como nós a entendemos no Ocidente, a forma como nós assumimos que os outros países são incivilizados em relação a nós. Quando eu estive na Guiné foi uma das coisas que mais me comoveu. Uma das vezes em que eu estive na Guiné havia uma crise grave do ponto de vista de acesso à gasolina, ao gasóleo e à gasolina, e havia filas enormes para conseguir abastecer os carros e, no entanto, as pessoas punham uma pedra, um sapato, uma fita do cabelo, o que quer que seja, a manter
a ordem de chegada para abastecimento, no meio de um contexto de crise de abastecimento, e toda a gente respeitava aquela ordem, e toda a gente sabia que aquela pedra não era a nossa pedra, era a pedra de quem lá tinha posto, etc. Que para mim é um símbolo de civilização enorme, mas que obviamente não tem qualquer espécie de repercussão ou de ramificação do nosso lado, porque as nossas lentes não nos permitem ver estas coisas. E portanto eu acho que a lógica da aprendizagem mútua implica uma relação de igualdade que nós não temos, e portanto a nossa sobranceria é-nos prejudicial, porque de facto toda a gente, as pessoas só progridem efetivamente com debate de ideias e com confrontação de ideias, etc, e nós nem sequer damos essa abertura, e portanto não só há aqui um problema do ponto de vista da direção do Norte Global para o Sul Global, ou seja, de imposição de fórmulas que nós sabemos, porque temos variedíssimas décadas de experiência que não funcionam em muitíssimas vezes, mas mais do que isso, do Sul Global para o Norte Global, aquilo que era uma aprendizagem, um caminho de aprendizagem que nos seria benéfico para o Norte Global também poder evoluir e progredir e ter uma sociedade de bem-estar melhor, também não acontece. E portanto acho que aqui é-nos altamente penalizador para ambas as partes, e nós somos incapazes de nos apercebermos disso. Eu gostava, no entanto, de não ser totalmente pessimista aqui. Eu acho que há uma contestação àquilo que é a nossa noção de desenvolvimento nas últimas 2 décadas, que é relativamente produtiva, embora não é produtiva do ponto de vista de desafio mental, ainda não é produtiva do ponto de vista de práticas, mas por exemplo falou há pouco no Brasil, e por exemplo a exploração no cerrado brasileiro daquilo que é as terras das populações indígenas, etc. A visibilidade dessas práticas de exploração levou a uma contestação do conceito de desenvolvimento, ou seja, porque é que o desenvolvimento tem que ser uma prática exploratória de recursos naturais, porque é que isso é que tem que ser considerado progresso, que embora, como eu digo, infelizmente não tenha ainda repercussões materiais claras. Aliás, o governo de Bolsonaro tem piorado muitíssimo as condições de vida das populações indígenas no Brasil, mas há bastante maior abertura para o debate do que é que pode e deve constituir progresso, o que é que pode e deve constituir desenvolvimento, e um reconhecimento de que as populações indígenas têm tido uma relação com a natureza muito mais produtiva, muito mais saudável, muito mais sustentável a longo prazo do que aquelas que as sociedades ocidentais têm. É um caminho iniciado, que ainda tem muito para percorrer, mas eu acho que é um indício de como nós podemos efetivamente aprender com outras comunidades, e a forma como isso também começa agora a estar presente em termos de discurso público. Em relação ao desenvolvimento, ao fosso do desenvolvimento do Norte Global, eu acho que, quer dizer, só não querendo olhar para o total fracasso das nossas políticas de desenvolvimento nacional em variedíssimas ocasiões, é que nós conseguimos conviver com o facto de haver pessoas em Portugal, mas até vou para um país dos países mais ricos, no Reino Unido, que não conseguem fazer 2 refeições por dia, certo? Ou seja, nós estamos a falar de pobreza nos países do Sul Global, e obviamente há pobreza no Norte Global. Isto não quer dizer que façamos o discurso à chega de temos que cuidar dos nossos, não é isso, mas é importante percebermos que as nossas próprias fórmulas fracassam cá dentro, e nesse sentido elas não deviam estar a ser prescritas para fora. Nesse sentido, acho muito importante nós reconhecermos a forma como o fosso entre ricos e pobres está a aumentar, e como tem tendência para aumentar, nomeadamente em contextos de crise. Portanto, totalmente de acordo com a sua chamada de atenção, sem dúvida. Em relação às perguntas do professor Pureza, eu vou começar pela segunda, porque a primeira eu nem sei bem como responder à primeira, porque ela é um dilema muito grande para mim. A segunda tinha a ver com o papel dos discursos de sucesso e fracasso na cooperação para o desenvolvimento, e eu acho que a minha resposta é na senda daquilo que eu estava a dizer, ou seja, os discursos de sucesso e fracasso para já podem ser vistos como, do ponto de vista discursivo, como um novo avatar de subdesenvolvimento, desenvolvimento, sucesso, fracasso, países do Norte, países do Sul, ou seja, é uma outra forma de olharmos e de diferenciarmos e de criarmos hierarquias e rigidez entre países. Mais do que isso, é um discurso que legitima as políticas de intervencionismo global, ou seja,
o processo de construção de uma história de sucesso nestes países, do ponto de vista de desenvolvimento, é um processo que só faz sentido para legitimar aquilo que é as tais fórmulas que estão a ser prescritas, ou seja, o que é um país que é considerado um sucesso? É um país que, ao seguir as fórmulas de desenvolvimento que são prescritas pelo Norte Global, consegue atingir determinados objetivos, sendo que esses objetivos são, na esmagadora maioria dos casos, definidos de forma muitíssimo afunilada para crescimento económico, e isso permite para crescimento económico e para democracias no sentido mais de democracias eleitorais do que qualquer outra coisa e não de densidade democrática destes países, e portanto atingindo estes dois objetivos que são os dois parâmetros principais do ponto de vista ideológico das receitas do Norte Global, estes países têm um rótulo de sucesso, e depois esse rótulo de sucesso é um rótulo performativo, ou seja, ele depois tem implicações práticas muito grandes, porque os casos de sucesso têm mais acesso a financiamento, têm acesso a financiamento extra, mecanismos de financiamento que os outros países não têm, e para todos os efeitos têm uma relação muito mais estável do ponto de vista de fluxos do que têm países que são considerados países falhados ou estados frágeis, etc. O que é interessante nesta lógica é que tanto o sucesso como o fracasso continuam a legitimar as políticas intervencionistas, o que pode ser um contrassenso, mas o motivo pelo qual isso acontece é porque há sempre uma lógica de internalização da culpa, externalização das soluções, ou seja, mesmo perante um fracasso, a comunidade doadora não assume que o problema tem a ver com a concepção e a implementação, com a concepção das políticas, tem a ver sim com o fracasso do lado do receptor, do país receptor, na implementação dessas políticas. Portanto, é a política que foi mal implementada, não é a política que está mal concebida. E isso permite, na lógica do rótulo de sucesso e fracasso, tanto um quanto o outro, legitimar a lógica do intervencionismo global. Portanto, tem um papel muitíssimo importante, e é algo que é muito característico dos países ocidentais, ou seja, eu até pensei a dada altura que me iriam perguntar e os outros países que também têm cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente os outros países do sul global, e de facto os outros países como a China, como o Brasil, etc., não são obcecados com esta terminologia do sucesso e do fracasso como são os países ocidentais. Há um outro motivo para esta obsessão das histórias de sucesso nos países ocidentais que tem a ver com a legitimação da cooperação para o desenvolvimento para as audiências domésticas, ou seja, importa para os vários governos justificarem a lógica da cooperação para o desenvolvimento e, portanto, os fluxos que são financiados, que financiam a cooperação para o desenvolvimento, interessa-lhes justificar isto como estão a ver, como nós de forma altruísta e moral estamos a contribuir para o bem-estar dos outros povos, e portanto a história de sucesso também tem esta valência moral que é muitíssimo importante para alimentar a indústria. Em relação à questão de o que é que resta da cooperação para o desenvolvimento em termos de construção da paz, tendo em conta todas estas críticas que eu teci, eu tenho algum receio de ser hipócrita, porque eu tenho uma lógica de metacrítica grande que para mim é claríssima, ou seja, eu tenho dificuldade em olhar para a indústria da cooperação para o desenvolvimento de outra forma que não a forma como eu a descrevi, e no entanto sou extraordinariamente relutante à lógica do abandono, porque o abandono para mim é desresponsabilização, e a desresponsabilização para mim é muito problemática. Ou seja, a ideia de a cooperação para o desenvolvimento não resulta, portanto, acabou por aqui, cada um vai ao seu destino, e portanto, se vocês continuarem pobres, continuam pobres e ponto final, sendo que a indústria alimenta a hierarquia, mas ao mesmo tempo, de facto, há crianças que passam fome sem a ajuda para o desenvolvimento, há crianças que não vão à escola sem ajuda para o desenvolvimento, e portanto tudo isto me deixa extraordinariamente relutante em relação à lógica do abandono. Por outro lado, tenho uma outra lógica que é a metacrítica dos profissionais da ajuda, ou seja, a forma como os profissionais da ajuda, de forma inadvertida até, alimentam uma indústria que se perpetua, não exclui que eles possam ter, e têm na esmagadora maioria das vezes, as melhores intenções possíveis, e que tenham assumido que neste curto espaço de vida que nós temos na Terra, de 40 anos, eu ou me limito a dizer tudo isto está errado e portanto não faço nada, ou vou para Moçambique, vou para Guiné, vou para os leigos para o desenvolvimento, e portanto custa-me
dizer muito simplesmente que aquilo que está a ser feito a nível individual é errado, mesmo perante a lógica de que eu sei que isto alimenta a indústria. Portanto, eu não tenho, para mim é um dilema, eu apresentei como dilema porque para mim é um dilema desse ponto de vista. Eu não tenho uma solução fácil, eu acho que a crítica vale por si, porque a crítica ajuda-nos a pensar e a repensar e portanto ela tem que existir. Eu não tenho coragem, capacidade para dizer que o passo seguinte é a da inutilidade total da cooperação para o desenvolvimento e, portanto, é uma atividade que devia deixar de existir. Eu não tenho capacidade para dizer isso, não acho que há algo nesta formulação que me incomoda e que eu talvez não seja capaz de formular bem, mas que me incomoda o suficiente para eu não ser capaz de dar esse passo. Portanto, é algo que eu estou em constante ebulição moral, acho eu, para conseguir perceber como é que nós fazemos isto. Em relação ao facto de teres falado na ligação entre solidariedade e paz, ou da própria cooperação para o desenvolvimento e paz, eu acho que o princípio da responsabilidade mútua é muitíssimo importante. E, portanto, para mim, solidariedade, tu quando me deste o título não disseste cooperação para o desenvolvimento, solidariedade e paz, portanto eu pensei, bem, e eu vi a tua apresentação e já falaste sobre paz, portanto obviamente do ponto de vista das várias formas de violência, a solidariedade e a cooperação, nomeadamente a cooperação para o desenvolvimento, podem atacar cada uma destas formas, certo? Ou seja, aquilo que é a violência direta de uma criança não ter o que comer, aquilo que é o facto de os países do sul global serem considerados culturalmente inferiores do ponto de vista hierárquico, que é uma violência cultural e estrutural, a exploração económica dos países do sul global, tudo isto precisa de ter mecanismos de correção e, desse ponto de vista, há instrumentos à nossa disposição, a solidariedade estatal, individual, do sistema internacional como um todo, ou seja, enquanto comunidade, é importante e, portanto, é produtiva do ponto de vista do conceito de paz e da construção de paz. Eu acho que, efetivamente, essa não é a nossa maior preocupação. Ou seja, a cooperação para o desenvolvimento, em teoria, poderia ser um mecanismo para lidar com esses problemas do ponto de vista de desigualdade do sistema internacional. No entanto, a cooperação para o desenvolvimento está liderada e pensada, concebida para servir os interesses do norte global e, portanto, nesse sentido, há uma mismatch, não é? Há uma descombinação entre uma coisa e outra. Okay? Há, e, portanto, há uma fricção, no fim de contas, entre os dois. Não é um mecanismo que nós pensamos que nós pensamos como sendo útil para a construção da paz, tem outro objetivo, e portanto enquanto ele tiver outro objetivo ele não vai ajudar a construir a paz, por mais que individualmente haja casos excepcionais em que esse contributo é um contributo importante. Eu não vou dizer que uma criança que não pode ir à escola a não ser com ajuda internacional essa ajuda internacional deve ser desvalorizada, certo? Mas o objetivo dessa ajuda internacional no mundo de hoje não é de servir os interesses dos países do sul global, é de servir os interesses dos países do norte global e, portanto, nesse sentido há aqui uma tensão muito, muito grande. Em relação às questões da doutrina social da Igreja e da lógica de somos todos responsáveis por todos, etc., como tu sabes, aliás, é um entendimento que a mim me diz muito. E eu no final fiz uma provocação em relação à caridade individual, mas eu até sou bastante crítica da forma como, não sei se será bem verdade, mas porventura não católicos ou não cristãos criticam o conceito de caridade como se fosse caridadezinha. Para mim caridade não é caridadezinha, caridade é um sentimento crucial às relações humanas, e portanto nesse sentido a solidariedade e a caridade andam de mãos dadas e elas podem ter manifestações individuais, como podem ter manifestações comunitárias, como podem ter manifestações estatais, mas a forma como todo o sistema nos leva a considerar os nossos interesses como sendo superiores aos interesses dos outros, canaliza-nos para uma lógica de eu não vou fazer muito mais do que dar dinheiro aqui e ali de vez em quando, ou comprar os red products das multinacionais, etc., e sentir-me supostamente bem com a minha consciência em relação a isso. Mas isso para mim não é caridade, isso é efetivamente um desvirtuamento da noção de caridade. Portanto, eu comungo da doutrina social da Igreja desse ponto de vista, comungo desta lógica de necessidade de sermos solidários uns com os outros, no sentido em que
essa, essa expectativa é uma expectativa essencial a um outro ideal, que é um ideal também da doutrina social da Igreja, que é o ideal do bem comum. E, portanto, sem essa noção e sem essas articulações entre como é que nós contribuímos para isso, não conseguimos tornar o mundo melhor e, portanto, não conseguimos construir a paz desse ponto de vista. Acho que fui muito a mas pronto. Eu penso que, na realidade, e peço desculpa a voltar outra vez, todo este articulado de pensamento que nos deixou agora é ainda mais, eu diria, mais, ou apela ainda mais à relação entre o desenvolvimento, porque, na realidade, quando falamos num desenvolvimento coerente, num desenvolvimento pleno do indivíduo, que estamos com certeza a apelar ou a entender que há condições para que haja uma maior solidariedade e uma maior paz. Enquanto que também o desenvolvimento está dependente da solidariedade. Portanto, é muito difícil separarmos todo este conjunto de situações, mas que eu estava-me a lembrar, por exemplo, numa situação que eu presenciei e que vivi em Moçambique, em que um país do Norte, e estava uma representante do país do Norte, e me dizia: não andámos, investimos ou fizemos um investimento de não sei quantos bilhões ou não sei o quê, e afinal o resultado qual é que foi? Não há resultado, não deu. E eu digo assim, mas o que é que se pretende? Pretende-se injetar, fazer como é que chama, a árvore das patacas, fazer cair as patacas e depois as patacas vão germinar e vão dar tudo? Não é possível. Nós temos que intervir, temos que estar e aí serve a tal ajuda financeira. Se não for isso, não tem lastro, não pode. E, portanto, o que eu penso é que, e a professora tem toda a razão, diz, apesar das críticas que possam ser tecidas a todo este movimento para o desenvolvimento e a tudo aquilo que são os programas para o desenvolvimento, eles têm que existir. Agora, porventura, tem que haver uma melhor compreensão, tem que haver uma articulação para que esses programas surtam os efeitos que, na realidade, eles deveriam surtir, porque é para isso que eles são implementados. Não é para o comércio, não é para isto, não é para uma formação, é para uma melhor, como é que eu ia dizer, um homem no sentido homem, mulher no sentido global, mais íntegro em toda a sua natureza e formação. O grande problema é a desvirtuação dos programas, porque o programa em si é extraordinário, os programas são extraordinários. Depois não sei se diz desvirtuação, é desvirtuação, não é? Se calhar tenho que ter dicionário. A desvirtuação realmente dos objetivos desses programas, que depois se diluem aqui ou ali, e não íamos agora entrar nisso. E esse é que é o grande problema, porque à conta de acontece tudo, como aliás a professora tem noção disso e nos transmite também essa preocupação, não é? Mas eu penso que enquanto tivermos quem nos fale a sério destes problemas, com certeza que vamos criando um melhor conhecimento sobre e uma maior necessidade de implementarmos estes programas para o desenvolvimento, porque na realidade não é o desenvolvimento, e volto a repetir, só num sentido, é um desenvolvimento para todos nós, de um lado e do outro, penso eu. E eu devo dizer-lhe, com a experiência que tenho, e por acaso achei muito curioso que tenha experiência com Guiné e Moçambique, mas não podemos agora aqui falar isso, mas depois um dia, se estiver disponível, podemos conversar, porque eu acho que é super enriquecedora e como digo, acho que é um enriquecimento fantástico ter relações com estes países, com estas gentes, que têm muitas vezes princípios extraordinários e que as pessoas ignoram e que às vezes só porque olham para a cor da pele não são capazes de encontrar, não é? Isso é extremamente
E pronto, eu aí calmo, porque realmente são experiências tão extraordinárias que ainda um dia gostaria de conversar com a professora, porque acho que temos visões que se cruzam muito em relação a tudo isto. Eu não vejo. Tem Muito aqui um gosto. papo, não sei. Agradeço este momento. Pronto, é só agradecer este momento de aprendizagem e reflexão. Muito obrigada. Obrigada, eu. Eu penso que a sua conferência foi de tal maneira clara e de tal maneira que nos abanou a todos, que de facto temos que lhe agradecer muito. E penso que também foi particularmente importante a entrevista, e acho que vai fazer, enfim, criar um maior interesse, uma maior preocupação, sobretudo como cidadão, cada um de nós como cidadão, para estes assuntos e para a sua visão correta de como devem ser, enfrentados, considerados. E eu só tenho que lhe agradecer muitíssimo mais uma vez toda esta sua partilha de conhecimento e esta interpelação, acho eu, a cada um de nós, não é? Mais uma vez, muito obrigada, e também, mais uma vez, muito obrigada ao professor José Manuel Pereza por nos ter trazido e por ter trazido até nós, que acho que foi um privilégio. Eu é que agradeço muitíssimo pela oportunidade e pelo diálogo, e peço mais uma vez desculpa por ter falhado em relação à entrevista com o Diário de Notícias, mas pois, eu por acaso hoje não tive pois, mas a paciência, olha, eu acho que quando não se consegue tudo, consegue quase tudo, e portanto esse quase tudo que se conseguiu com a sua estada aqui, com a comunicação que nos fez, acho que já é particularmente importante. Como sabe, como é que eu ia dizer, meios de comunicação têm os seus requisitos, têm os seus planos e programas muito, como é que eu ia dizer, não sei muito bem, são estritos, que têm que ser, porque senão depois se calhar ali desconjuntava-se qualquer coisa, e eu compreendo que é das tais coisas, olha, costuma dizer-se, o que não pode ser, tem muita força, não é? E portanto não pode ser paciência, mas temos, e acho que temos o suficiente para que os espíritos se movam, se movimentem em relação a este assunto, que acho que é particularmente importante. E eu, mais uma vez, deixo aqui a minha intenção de um dia, agora quando tiver um tempinho, e quando tiver também um tempinho, de lhe dar uma palavrinha para conversarmos. com imenso gosto, claro que sim. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a todos os que estiveram connosco, e mais uma vez também ao Diário de Notícias e na pessoa do Dr. Leonídio, e ao nosso caro amigo professor José Manuel Pereza, se me permite que o trate assim, depois de toda esta ajuda que nos deu. Não sei se quererá dizer alguma coisa, professor José Manuel Pereza, não sei. Não, apenas lembrar que na próxima segunda-feira será a última sessão deste ciclo, com a professora Helena Marujo, e portanto fica o convite a todas as pessoas que estiveram hoje e às pessoas das vossas relações, para que na próxima segunda-feira às 6 da tarde nos voltemos a encontrar para ouvir a professora Helena Marujo e para tirarmos as nossas conclusões gerais. É na terça, peço desculpa, tem razão. É claro, é terça-feira, exatamente. Portanto, na próxima tem toda a razão. Na terça-feira, dia 26, para nos podermos juntar e para podermos, portanto, voltar a refletir sobre essas questões muito importantes. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado.